Um dos muitos aspectos fascinantes da sétima arte está em sua capacidade de nos ensinar sobre os mais diversos assuntos, temáticas e conhecimentos. O impacto que um filme pode causar em nossas vidas não se resume aos aspectos técnicos, artísticos ou por seu valor de entretenimento. Através da linguagem audiovisual, o cinema consegue nos passar ensinamentos valiosos, recriar histórias reais surpreendentes através da imagem e movimento, transmitir virtudes e lições que carregamos por toda a vida, mesmo quando essa não era necessariamente a intenção de seus realizadores. E dentre os exemplos de estúdios que, de maneira recorrente, buscam passar por lições importantes de vida para seus espectadores, temos a Pixar, uma empresa que se tornou uma das gigantes da animação tridimensional e uma parceria valiosa para a supremacia da Disney no ramo. Além do virtuosismo técnico costumeiro, que veio a mudar para sempre o cinema com o lançamento do já clássico Toy Story, a grande maioria de suas produções abordam temáticas pertinentes e muito humanos, como o amadurecimento, família, amizade e o peso de nossas escolhas. E o melhor de tudo, seus realizadores conseguem atingir esse objetivo através não só da beleza visual e sonora, mas também de narrativas bem-humoradas e sutis, que conseguem ser absorvidas por públicos de todas as idades. E vemos um dos seus melhores exemplares nesse sentido em seu segundo longa-metragem para o cinema, Vida de Inseto. Dirigido por John Lasseter, o filme expandiu as possibilidades da animação por computação gráfica vistas em seu antecessor. Apresentou personagens carismáticos e um enredo que, apesar de leve e bem-humorado, não se priva de abordar temáticas importantes, tanto para as crianças quanto para adultos. Em vista disso, vejamos 10 das principais lições deixadas por Vida de Inseto. Um filme que, como muitos da Pixar, vai muito além do estereótipo de desenhos feitos para crianças. Número 1. Seja persistente. Como esperado, os principais ensinamentos do filme ressoam em seu protagonista, Flick, uma formiga inteligente, mas um tanto estabanada, que monta invenções engenhosas para facilitar a vida de todos um formigueiro, mas que devido ao seu histórico de erros por muitos não entenderem como sua mente funciona, acaba sendo visto com maus olhos pelas demais formigas. No entanto, Flick mostra que, mesmo cometendo erros, contanto que você persista naquilo que acredita, é apenas uma questão de tempo para que suas ideias sejam aceitas pelos demais. Número 2. Enfrente as injustiças. Como vemos, as formigas, embora numerosas e organizadas, são subjugadas pelo grupo de gafanhotos liderados por Hopper, que mesmo em menor número, impõe sua vontade pela força, as obrigando a conferir a maior parte de sua colheita para eles. Apesar de insatisfeitas com tamanha injustiça, as formigas se mostram resignadas pelo medo dos gafanhotos, menos Flick, que devido às suas intervenções, acaba causando a perda da colheita reservada para os gafanhotos, despertando a fúria de Hopper. Flick então decide buscar a ajuda de outros insetos para enfrentar os gafanhotos e, apesar de desacreditado por seus semelhantes, consegue convencer todos a enfrentar Hopper, ao invés de apenas se curvarem perante o seu domínio. Número 3. Assuma as responsabilidades. Flick pode ser uma formiga atrapalhada que acaba causando mais problemas quando tenta ajudar, como foi o caso em que sua invenção resultou na perda da colheita. No entanto, ao invés de recusar ajudá-las, ou mesmo fugir e deixar as formigas à própria sorte, quando sai do formigueiro, Flick assume a responsabilidade pelos seus erros e parte em busca de uma solução, mesmo arriscando a sua vida contra os gafanhotos, pássaros e a natureza selvagem. Outra situação onde essa lição é ensinada é, ironicamente, dita por Hopper, quando afirma que, se está na liderança, toda a culpa do que ocorrer será sua. Apesar de um tanto drástica, ele mostra o peso da responsabilidade de um líder, que deve se unir ao grupo para atingir grandes feitos, mas assumir as responsabilidades pelas falhas e buscar corrigi-las. Número 4. Resiliência é fundamental. Todos nós passamos por fases boas e ruins, e o nosso caráter é definido pela forma como lidamos com cada um desses momentos, sobretudo naqueles onde as coisas não dão tão certo quanto gostaríamos. Diante da crise no formigueiro e da ameaça de Hopper, as formigas logo se despertam e tentam buscar uma maneira de colher mais alimentos para os gafanhotos, mesmo com isso sacrificando suas próprias provisões. Porém, Flick, com sua inteligência, otimismo e uma clara demonstração de resiliência, decide enfrentar o problema de outra maneira, ao buscar um exército de insetos mais fortes para derrotar Hopper. E mesmo quando esse suposto exército na realidade é um grupo de insetos circenses, Flick não se deixa tomar pelo azar e usa mais uma vez a sua inteligência para criar um novo plano. Dessa vez, um modelo de pássaro manejado pelas formigas para afugentar Hopper e seus capangas. Número 5. Seja parte da solução. Muitos de nós, assim como as formigas, em Vida de Inseto, direcionamos tanto as nossas atenções e receios para os problemas e dificuldades que esquecemos de que em cada um está a capacidade para fazer algo muito produtivo, ser a solução. Enquanto seus semelhantes se desesperam diante da situação e tentam impor toda a culpa para Flick, o próprio, ao invés disso, direciona sua mente para a solução, indo ele mesmo buscar uma forma de resolver a questão com os gafanhotos, ou quem sabe, confrontá-los. Número 6.
A criatividade deve ser estimulada. Uma das maiores virtudes de Flick, mas vista com estranheza e pessimismo pelas demais formigas, está em sua mente criativa. Usando os recursos que tem disponíveis, Flick consegue criar uma máquina capaz de reduzir o trabalho das formigas, enquanto aumenta os resultados da colheita de alimentos. Consegue criar uma espécie de luneta usando folhas e gotas de orvalho, e no clímax da trama, monta uma réplica de um pássaro usando galhos e folhas de árvore. Pessoas com talentos semelhantes costumam ser desacreditados por aqueles que se encontram com o básico e não são capazes de pensar além. A criatividade deve ser sempre estimulada, pois é a partir dela que evoluímos, o que serve tanto para humanos quanto para formigas. Número 7. A união faz a força. Embora essa frase seja clichê, ela se adequa perfeitamente para toda e qualquer coletividade. Por mais que cada integrante possa parecer fraco e insignificante por aqueles que detêm a força, como é o caso das formigas perante Hopper e seu grupo de gafanhotos, até mesmo elas são capazes de enfrentar seres mais fortes quando se unem para isso, algo que Flick conseguiu conquistar graças à sua coragem e determinação, o que serviu de inspiração para as demais encontrarem a força em si mesmas e na união por um mesmo objetivo. Número 8. Em um grupo, todos importam. Em contrapartida ao poder da coletividade, Vida de Inseto nos mostra que cada um tem a sua importância dentro de um grupo. Pelo fato de todas as formigas realizarem suas funções de maneira repetitiva e previsível, a perda de uma formiga pode parecer algo trivial e sem importância, ainda mais uma que costuma atrapalhar mais do que ajuda, como é o caso de Flick. Porém, foi justamente ele que fez a diferença com suas atitudes, e o mesmo se reflete nos demais personagens, como o grupo de insetos do circo, que usam cada um suas habilidades para ajudar as formigas contra Hopper. Número 9. Vale a pena lutar por liberdade. No início do filme, vemos que as formigas estão conformadas com uma vida dedicada a servir os gafanhotos, mesmo que em detrimento de sua autonomia e liberdade. A situação, provavelmente, teria se mantido a mesma se não fosse pela intervenção de Flick, que resultou em sua jornada para a cidade dos insetos e o seu retorno para o formigueiro. Graças a isso, o personagem conseguiu inspirar os seus companheiros a lutarem pelo direito de serem livres, de agirem conforme sua vontade e se rebelarem diante de uma força opressora e autoritária como Hopper. O sacrifício, como mostrado no filme, valeu a pena, e as formigas, pela primeira vez, poderiam viver com liberdade. E a última lição: seja você mesmo. Toda a coletividade tende a seguir padrões comportamentais e ideológicos específicos que uma grande maioria considera como correto e aceitável, que transformam em regra para os demais. Porém, quando um indivíduo ou um pequeno grupo segue por caminhos e ideias distintas, a reação instintiva do grupo majoritário é rejeitar aqueles que agem e pensam diferente. É o que acontece em nossa realidade e que vemos retratado em Vida de Inseto pela forma como os integrantes do formigueiro, incluindo a princesa Ata, tratam Flick. Uma formiga que pensa fora da caixa e busca uma vida melhor para si, para seus colegas e amigos. Apesar de ser por diversas vezes desacreditado e rejeitado pelos demais, Flick continua a agir conforme acredita, criando suas invenções, buscando pelo melhor e incentivando os demais a fazerem o mesmo, como é o caso de Dot, irmã mais nova de Ata, e uma das poucas que enxergam em Flick o seu potencial. Essas e tantas outras são apenas algumas das lições que os realizadores de Vida de Inseto deixaram para nós em um dos seus filmes mais adorados e aclamados. E parafraseando uma das mais célebres frases ditas por Flick, outra lição deixada pelo filme é ensinada por ele a Dot, quando diante da insegurança da garota quanto ao seu tamanho e incapacidade de voar, ele diz que isso ocorre pois ainda é uma semente, mas que com o tempo ela se tornará uma árvore e será capaz de fazer qualquer coisa. Trazendo esse ensinamento para a nossa realidade, todos somos sementes, ou pedras se preferir, que com o tempo e aprendizado nos tornamos resilientes e fortes como as árvores e capazes de grandes feitos.